eu espero também responder algumas perguntas antes, quero fazer uma pequena introdução e depois responder perguntas. Mas aqui, já aludindo aqui ao gancho, de fato, nossa história, ela é uma história de país constitucional. E a Constituição, ela surge na história dos países, não é só do Brasil, mas o Brasil é um ótimo exemplo, porque serviu de referência mais tarde para as constituições de países europeus, durante o século XIX, mas a origem do nosso país, ou menos como um país definido em carta constitucional, uma carta própria, que se refere ao cidadão brasileiro, que protege os interesses e a soberania do cidadão, especificamente do cidadão brasileiro, é a Constituição de 1824, e essa que eu diria que é o marco civilizatório mais importante depois da independência, porque aí você tem uma reafirmação legal e jurídica de todo o território nacional, quem é o cidadão, como é que nós devemos nos governar, e ali naquela Constituição já havia ampla liberdade do cidadão brasileiro. É muito importante que a gente faça esse resgate histórico, eu tenho feito isso com bastante frequência, exatamente para mitigar essas reduções aí que têm surgido, que era um período ditatorial, que era um período de alta intervenção do Estado, que o imperador fazia o que ele queria, que era uma coisa assim, explorativa. Então isso tudo é falácia, né? Exatamente o oposto. Tivemos um regresso com a República deste modelo liberal que foi instituído no século XIX, que foi onde houve o boom de constituições no mundo. As constituições vieram atrás, tem que entender o que era esse fenômeno de constituição. Vamos voltar um pouquinho atrás do tempo. 1700, 1600, 1700, Revolução Gloriosa na Inglaterra. Ali o rei perdeu o poder, o rei inglês perdeu o poder. E as cartas de convenções de como deve se reger o Estado da Inglaterra começaram a prevalecer acima do poder do rei. Então o rei começou a se tornar uma entidade menos poderosa naquela primeira revolução. Depois você tem 100 anos depois, você tem a Revolução Norte-Americana, secessão, não de secessão, a Revolução Norte-Americana da independência dos Estados Unidos, que foi aí um ressurgimento de todos esses preceitos, que todo o poder emana do povo, etc, etc. Então surge ali, logo na sequência, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi talvez um exagero da Revolução Republicana norte-americana, né? Quase uma revolução comunista de não Estado, né? Eles queriam eliminar qualquer referência e simbologia de Estado, ao passo que os norte-americanos queriam somente limitar o poder do Estado central. Os revolucionários franceses queriam aniquilar qualquer tipo de referência anterior à simbologia, à fé, à simbologia do rei. Eles não queriam mais ter isso. E aí tornou-se uma situação altamente explosiva e instável. Vamos lembrar a história da França aqui rapidinho. Depois da Revolução Francesa, teve o quê? O Império instituído por um militar que era Napoleão. Depois desse Império Napoleonesco, que foi também com uma missão aí de liberalizar os países vizinhos, que eram todas monarquias absolutistas, o que Napoleão fez nesses países? Ele instituiu uma Constituição. Ele foi lá e constitucionalizou esses países da Europa. Então, vários europeus, os austríacos, parte da Itália, os outros países estavam vendo o Napoleão a priori como um libertador, né? Então ele tinha ali uma missão até com uma certa virtude, né? Não vamos aqui depois qualificar ele como sendo virtuoso, porque não era tão bem assim, mas ele tinha essa missão aí de estabelecer a Constituição como regente. É muito importante isso no marco evolutivo da civilização ocidental. Por quê? Porque o Brasil foi influenciado exatamente por essa escadinha de eventos. 1688, Revolução Gloriosa na Inglaterra. Depois a Revolução Norte-Americana Republicana. Depois a Revolução Francesa, os exageros que ocorreram ali. E aí aconteceu uma grande experiência republicana norte-americana que o Brasil estava olhando e observando. Vamos lembrar, o Brasil não era independente ainda. E nem tinha uma carta constitucional. E aí surge o quê? Os observadores, José Bonifácio, alguns outros pensadores, até a pessoa que escreveu a Constituição de 1824, e foram olhando aqueles eventos passados e falando assim, peraí, olha o que está acontecendo aqui.
Olha como é que está esse movimento liberal aqui, é muito mais profundo, é uma coisa de 200 anos, e agora está combinando em limitar o poder dos governantes, limitar o poder absolutista dos reis. Então, qual é a função do rei? Qual a função do rei? O que acontece com esse rei? O que a gente faz com ele? Houve também uma revolução liberal aonde? No Porto, em Portugal, que foi exatamente isso, foi uma revolução no Porto, durante ainda o período pré-independência do Brasil, em que Dom João VI perdeu o poder. Ele perdeu o poder com essa revolução do Porto, instauraram uma Constituição em Portugal. Então, quando você chega na situação de independência do Brasil, para que fazer uma independência? Por que o Pedro I ia tornar o Brasil independente? Para ele agir como imperador, ditatorial, ou para ele agir como libertador do povo brasileiro? Então ele optou pela segunda opção. Ele se viu como libertador do povo brasileiro. E o povo brasileiro também via ele como libertador. Isso é um fato. Todas as diferentes facções, a maçonaria, os padres, os jesuítas, a sociedade agrícola, todos eles, se não tiver o Pedro I ali para libertar o brasileiro, se o Pedro I não fizer essa libertação, nós voltamos a ser uma colônia de Portugal, que era engraçado. Então os portugueses fizeram uma revolução liberal em Portugal, instituíram uma Constituição liberal em Portugal, diminuíram o poder do João VI, só que para o Brasil, eles resolveram voltar atrás no tempo e falar assim, não, o Brasil vai voltar a ser colônia, e vamos fragmentar o Brasil de novo, em diversas micro-colônias, e só vão ter uma relação direta somente a Portugal, eles não podem estabelecer um poder independente lá. Então, foi meio que esquizofrênico essa postura dos portugueses. Então, sem a função do Pedro I, nesse período de libertação, não poderia se ter um país independente, porque ele tinha legitimidade que carregava toda essa história, mas também ele, como pessoa, ele não queria tiranizar, ele queria abraçar esses preceitos liberais. Quem que ele admirava? Por incrível que pareça, Pedro I admirava Napoleão. Ele admirava Napoleão. Eu vou instaurar aqui uma Constituição do Brasil. Até tem as fotos oficiais do Estado, em que Pedro I não está carregando um cetro e não está carregando nenhuma referência ao seu poder de hereditário e nem ao seu poder de ungido pela religião, pela fé. Ele carrega, sim, ao seu lado uma Constituição. Os centrais do Pedro I do Estado é isso. É um imperador constitucional. Até que os próprios liberais viam com um certo receio de criar um reinado no Brasil. Né? A ideia de criar um reinado no Brasil já tem essa referência de hereditariedade e também de unção religiosa. Então eles queriam eliminar essa referência de reinado no Brasil, mas sim estabelecer Império Brasileiro. Por que Império Brasileiro? Quem sabe responder essa pergunta? De onde vem essa referência aqui? O Império Brasileiro é uma visão mais liberal, talvez, do que o reinado brasileiro. Então, possivelmente teria vindo essa construção. Alguém sabe qual é a referência histórica? Que profunda referência? Roma Antiga. Quem lembra quando César Augusto subiu ao poder? Quem sabe como é que foi aquele processo? Quando César Augusto, Otaviano sobe ao poder, como é que ele sobe ao poder? Ele chegou marchando em Roma com seus exércitos, dominou tudo, tiranizou todo mundo? Ou ele foi sendo aclamado pelos diferentes poderes da República Romana? Ele foi aclamado pelos diferentes poderes da República Romana. Essa história de como foi a constituição do Império Romano, ninguém conta. Conta com o Império, aquela noção de tirânia, mas o Otaviano, que foi o primeiro imperador romano, ele foi aclamado. Então, basicamente, foi essa mesma referência que os liberais mais tarde falaram assim: vamos aclamar aqui o Pedro I no Império Brasileiro. Então, toda a visão de Constituição brasileira havia uma legitimidade muito profunda. Não só profunda nessa missão de representar a sociedade brasileira, de não tiranizá-la, de separar os poderes. Vamos lembrar que havia 4 poderes, hoje tem menos poderes, então temos mais poder concentrado do que no Brasil Império, e ao longo do Brasil Império houve uma fragmentação maior do poder central do poder do imperador. Ele deixou de ser governante, né? Se você fala assim, Pedro II governou, Pedro II não governou, ele não era governo, ele era chefe de Estado, mas ele não era governante. Ele abriu mão em 1847, teve uma revisão constitucional que separou o poder moderador
do poder executivo. Houve uma separação aí constitucional em 1857. Muito poucos historiadores falam sobre isso. E aí o governante passa a ser o presidente do Conselho de Ministros, apontado pelo imperador. Sim, vai ser você. Mas, claro, que tinha uma eleição por trás. Havia eleições que eram eleições gerais, que eram feitas. O imperador sabia que havia fraude, sabia que a fraude já existia naquela época, e era muito interessante, que ele criou uma divisão de secretaria para analisar se tinha fraude. E sempre, a cada eleição, aquela divisão ia falar, olha, teve fraude nessa eleição. Então, como teve fraude, ele dava vitória para o outro partido. Então ficava revezando entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Basicamente foi essa a história do período imperial. Extremamente estável. Por que ele foi